O terremoto que atingiu Taiwan no dia 2 de abril foi o pior em 25 anos. Só que dessa vez, Taiwan aprendeu a lição e os estragos foram mínimos, considerando que foi um tremor de 7,4. Bom, tem muita coisa que a gente precisa discutir sobre esse evento em Taiwan. Uma delas é justamente esse aprendizado que Taiwan teve em relação a se preparar para um evento desse porte. A localização do país, a estrutura geológica ali, por que os terremotos em Taiwan geralmente são fortes e falar sobre o possível tsunami que eu falei no último vídeo, né? Ele aconteceu, ele não aconteceu. Além disso, eu vi aí gente levantando que o Sol poderia ser o culpado desse terremoto. Foi mesmo? O Sol causou esse terremoto ou não? E também a possibilidade desse tremor ter sido provocado por mãos humanas. Será que nós, seres humanos, somos capazes de produzir um terremoto de 7 de magnitude, né? 7,4 de magnitude? Vamos discutir e responder todas as perguntas no vídeo de hoje. Bora lá! Padawans, eu estou aqui no site do Serviço Geológico dos Estados Unidos, no Monitor Sísmico, e a gente vai falar aqui um pouquinho de como aconteceu esse terremoto e das características principais dele para a gente entender e discutir melhor os outros temas que eu falei na introdução aqui do nosso vídeo, tá? No dia 2 de abril, há 2 dias atrás, né, na data que eu estou gravando esse vídeo, um forte terremoto atingiu Taiwan. Um terremoto de magnitude 7,4. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, essa bolinha maior aqui. 7,4 foi um terremoto que aconteceu a cerca de 34,8 km de profundidade, então ele é considerado raso, abaixo de 50 km, né, até 50 km de profundidade a gente considera um tremor raso, e por ser de 7,4 é um tremor que é considerado muito forte, e por ser raso, os efeitos na superfície são sentidos com mais violência. Resultado disso, diversos prédios acabaram tombando, pontes foram danificadas, desmoronamentos de encostas aconteceram, ruas quebraram, enfim, realmente provocou ali grandes estragos físicos. Eu cheguei a mostrar alguns vídeos, algumas imagens para vocês no último vídeo que eu fiz, no primeiro vídeo que eu fiz sobre o tema, mas eu estou colocando mais algumas outras aí para que vocês vejam o antes e o depois de alguns desses lugares. Em outros vídeos foi possível verificar também água de canais e piscinas balançando muito, porque quando um tremor acontece, tá, o solo ele é movimentado tanto aqui na vertical quanto também na horizontal. Então o solo balança desse jeito e assim. E em alguns casos também há um movimento até ondulatório ali na superfície. Bom, obviamente corpos de água acabam se movimentando junto, gerando esse efeito. Mas vale destacar que não é isso que provoca tsunami, tá? Aliás, quando um terremoto tem um epicentro localizado no mar, esse tipo de movimentação acaba gerando sim ondas pequenas, que a gente chama de tsunamis também, tá? Só que essas ondas ficam ali na casa de alguns centímetros e apesar de a gente chamar de tsunami, elas não provocam estragos, ainda mais se for numa costa que já tem ali ondas fortes, essas ondas vão acabar passando de forma imperceptível. Inclusive, alguns históricos aí de tsunamis do Brasil, porque a gente teve um oficial, que foi o de 1755, que atingiu o Brasil. Mas a gente teve pelo menos outros 4 eventos de magnitudes menores, de terremotos que aconteceram no Brasil mesmo, que possivelmente geraram ondas pequenas que atingiram a nossa costa. Eu já falei disso em um vídeo passado, eu vou deixar até no card aqui em cima, caso você queira assistir. Mas esse tipo de onda, tá, gerada não vai provocar um tsunami forte. Para ter um tsunami, você tem que ter o deslocamento do assoalho oceânico para cima ou para baixo, empurrando então uma grande massa de água para que uma grande onda seja gerada. Um alerta de tsunami foi emitido ali pelo governo de Taiwan e pelo governo japonês. Vocês podem até observar aqui esse símbolo que significa tsunami, né? E aí tá. Eu procurei informações sobre esse tsunami desde ontem, né?
porque o terremoto aconteceu no dia 2 e o tsunami deveria ter acontecido, então, logo em seguida, já que o Japão está bem pertinho aqui, tá? Eu achei alguns vídeos, eu vou até mostrar para vocês aí, um vídeo mostrando aí a água de um canal próximo ali a um ancoradouro de barcos, né? E os barcos todos ali, alguns, né, sendo puxados pela água, ou seja, mostrando o mar recuando. Isso é um comportamento típico de tsunami mesmo, porque o tsunami, eu já falei para vocês em alguns vídeos, é um tipo de onda que em alto mar, ela é uma onda que não tem uma altura muito grande, ela tem alguns centímetros de altura, mas o comprimento de uma crista a outra pode ultrapassar vários quilômetros. Então um barco em alto mar nem sente. Agora, quando essa onda se aproxima do raso, o que acontece? Acontece um interpolamento ali. O comprimento entre uma crista e outra vai diminuir e ela vai ganhar altura. Então, nessa diminuição do comprimento, a gente tem uma puxada de água do litoral, da parte rasa, para depois aquele volume todo avançar, que é compatível com essas imagens. Só que eu não tenho certeza se essas imagens são mesmo aqui do momento atual. Elas são reais, tá? Só que eu acredito que sejam imagens aí do passado, tá? Porque assim, hoje em dia está muito complicado você verificar, as pessoas ficam pegando, inclusive eu vi vários vídeos de tsunamis do passado que foram divulgados como tsunami de agora, sabe? Então é difícil você saber o que é imagem verdadeira ou não. Mas a gente tem essa imagem aí, tem uma imagem também de uma praia que supostamente a água estava recuando, a gente só vê ali a marquinha da areia molhada, né, onde supostamente a água estava antes e onde ela ficou depois, mas eu não achei nenhum vídeo não verdadeiro da onda mesmo chegando. Os que foram divulgados e que eu vi são de tsunamis passados que eu já conhecia, e aí logo bati o olho, já vi que era imagens do passado que o pessoal divulgou como se fosse de agora. O fato é que também na grande mídia nenhum portal de notícia divulgou esse tsunami, ou seja, não vi nenhum vídeo, não vi nenhuma notícia. Provavelmente ou esse tsunami não aconteceu ou as ondas foram realmente muito pequenas, da casa de alguns centímetros, e aí foi imperceptível. As próprias ondas do local acabaram sendo até maiores que o tsunami gerado por esse evento. Portanto, aí eu diria que o tsunami foi negado, tá? Ou seja, não aconteceu, ou se aconteceu foi bem pequeno. Bom, vocês viram então que os estragos foram grandes. Infelizmente 10 pessoas morreram, a gente tem aí 1.600 feridos, só que Taiwan aprendeu, porque o último grande terremoto que aconteceu lá foi em 99, teve uma magnitude 7.7, né? Um pouquinho mais forte que esse. E na ocasião morreram 2.400 pessoas, mais de 100 mil pessoas ficaram feridas. Bom, óbvio que foi um terremoto um pouco mais forte, vocês sabem que a partir ali de 5 de magnitude, quando a gente vai crescendo de 1 em 1, a energia do terremoto aumenta pra caramba, não é uma escala linear, né? A escala de magnitude não é linear, mas a quantidade a diferença, né, da quantidade de mortos e de feridos de 99 para agora é absurda, além da quantidade de estragos físicos mesmo. Por mais que prédios tenham caído, eles não desmoronaram, eles não caíram completamente, eles tombaram, né? Porque Taiwan aprendeu e começou a construir prédios resistentes a terremotos, com tecnologias antissísmicas, com a base, a fundação ali, com amortecedores, materiais flexíveis na parede. Então o prédio literalmente balança, mas não cai completamente, não desmorona, não se quebra todo, como aconteceu lá na Turquia, né? Lembra daquele terremoto que teve lá, que teve muita destruição? Então, por conta desse tipo de construção, por conta dos alarmes de terremotos, tem uma imagem aí de uma emissora de TV local, a apresentadora estava lá falando e de repente pulou na tela um aviso de terremoto. Eu já falei para vocês que não é possível prever com grande antecedência um terremoto, tipo 12 horas antes, um dia antes, é impossível. Mas existe alguma previsão com alguns segundos, 10, 15, 20, 30 segundos de antecedência, já seria suficiente para as pessoas ali, né, mediante um protocolo, já irem para algum lugar seguro dentro de casa, ou conseguirem sair das casas, do prédio, enfim. Então esse tempinho é crucial. Então logo já pulou na tela um aviso de terremoto e a apresentadora já saiu ali, já foi para um lugar seguro e
a câmera inclusive ficou ali gravando o estúdio, ou seja, a TV continuou ao vivo, logo a gente vê o cenário tremer, o estúdio tremer, enfim. Então, todas essas medidas, monitoramento de terremotos, construções antissísmicas, preparação da população, treinamento, avisos, alertas, possivelmente nos celulares, nas TVs, nos aeroportos, também teve sirene em aeroporto soando, aviso de terremoto e de tsunami. Tudo isso contribuiu para que o número de óbitos, de feridos e de destruição fosse minimizado, mesmo um terremoto considerado forte, que é um terremoto 7.4, que também foi muito raso. Vale destacar, pessoal, que Taiwan fica na região conhecida como Círculo de Fogo. Eu destaquei para vocês aqui os terremotos dos últimos 7 dias. Olha só a quantidade absurda. Eu vi muita gente falando assim, professor, tá muito estranho, tiveram vários terremotos nos últimos dias. Pessoal, todos os dias tem centenas, milhares de terremotos, se a gente for considerar os bem pequenininhos também. E o Círculo de Fogo recebe esse nome por conta disso. É a região mais ativa sismicamente, é a que tem vulcões mais ativos também. Então nós temos muitos vulcões em atividade e muitos terremotos fortes. Então os grandes terremotos do mundo, eles vão acontecer na Nova Zelândia, aqui na região da Indonésia, das Filipinas, em Taiwan, Japão, no Alasca, costa oeste dos Estados Unidos, na costa oeste da América do Sul, região aqui do México, América Central. Essa região toda, o Círculo de Fogo, é esperado que nós tenhamos ali terremotos fortes e muitos terremotos pequenininhos também. Deixa eu fazer um outro filtro aqui, só para vocês terem ideia. Vou colocar todos os terremotos dos últimos 30 dias, tá? Olha a quantidade absurda de terremotos que a gente tem aqui. Então, não tem nada de anormal em acontecer um terremoto dessa magnitude num país que está dentro do Círculo de Fogo, né? Vocês veem aqui que os terremotos se localizam mais nas bordas de placa, inclusive aqui, ó, na borda da placa sul-americana e a placa africana acontece bastante. Agora, olha o Brasil aqui. O Brasil nem aparece no monitoramento dos Estados Unidos, né? Mas a gente sabe que tem vários terremotos pequenininhos que acontecem aqui. Então, não tem nada de anormal na quantidade de terremotos que está acontecendo na região ali, tampouco nada de anormal na magnitude desse evento, sendo que o último até foi em 99. Eu diria que até demorou para acontecer um terremoto forte lá. Infelizmente, quando demora muito tempo num país que tem essas condições geológicas, isso é um problema, porque isso pode significar realmente que um grande tremor vai acontecer. Bom, além disso, deixa eu mostrar outra coisa para vocês aqui, ó. Aqui está Taiwan, né? E Taiwan fica numa região de encontro de placas tectônicas, né? Nós temos aqui a grande placa euroasiática, a placa das Filipinas, e ali nós temos tanto o limite convergente quanto o limite transformante. O convergente é quando as placas, uma acaba entrando embaixo da outra, subducção, e o limite transformante, que é quando uma placa desliza paralelamente em relação à outra, também provoca muitos terremotos. E esses tremores aconteceram justamente nessa região, ó, de limite transformante, ok? Então é tipicamente uma região que pode ter terremotos fortes. Não é uma região propícia para a formação de tsunamis, talvez por isso que não tenha acontecido, né, de fato, tsunami. Mas se a gente olhar aqui, ó, a placa das Filipinas é uma placa oceânica, dá para ver pelo tom de azul mais escuro que ela está em subducção, ela está afundando por baixo da placa euroasiática, e é por isso que Taiwan existe, né? É uma formação aqui que acaba enrugando a bordinha da placa continental, que é a placa euroasiática, e a das Filipinas entra em subducção. Então é um local geologicamente propenso à formação de fortes terremotos. Bom, agora quando a gente olha, por exemplo, esse site aqui, ó, do Vulcano Discovery, a gente verifica que o número de terremotos atualmente, né, no período de tempo que a gente está agora, está dentro da normalidade. Olha só esses dois índices aqui. A atividade sísmica, na verdade, está com uma diminuição de 2% em relação à média atual. Então, a gente está num índice normal de atividade sísmica, tanto em número total de terremotos, quanto em percentual da atividade sísmica. A gente não tem um número de terremotos acima da média. Isso aí a gente já descarta o pessoal que está falando aí que
está muito anormal, que está alguma coisa acontecendo com a Terra, não sei o quê. Bom, a outra pergunta aqui, os seres humanos seriam capazes de provocar esse terremoto? Muita gente fala do HAARP, né? E eu vou fazer ainda um vídeo especificamente explicando o que é o HAARP. Mas, resumidamente aqui, HAARP é um centro de pesquisas, um centro de pesquisa da atmosfera. É um centro de pesquisa / equipamento construído especificamente para estudar a ionosfera da Terra, tá? E o HAARP, pessoal, não é uma máquina de fazer terremoto, de fazer aquecimento global, de provocar tempestades, de acordar vulcão. Tem gente que fala direto isso aí, que HAARP é uma arma criada pelos Estados Unidos, ou sei lá por quem, que provocaria terremotos, acordaria vulcões, mexeria com o clima. E o engraçado é que a mesma galera que fala que o HAARP faz terremotos e mexe com o clima da Terra, é a mesma galera que fala que o ser humano não tem culpa nenhuma no aquecimento global. Ou seja, essas mesmas pessoas que falam que a gente tem uma máquina que modifica o clima, fala que a gente não modifica o clima através das emissões de gás. Essa galera aí tem que se decidir, a gente modifica ou não o clima? Agora, deixa eu cravar aqui para vocês, não existe nenhuma máquina climática de fazer terremoto ou de acordar vulcão. HAARP não é isso, é um centro de pesquisa, tá? Se você já ouviu isso em algum YouTube da vida aí, descarte essa possibilidade. Agora, os seres humanos, eles conseguem promover terremotos? Sim, eu já falei isso aqui para vocês. Quando a gente faz mineração, quando a gente constrói uma grande barragem, quando a gente detona bombas, principalmente bombas atômicas, isso aí é capaz sim de gerar sismos artificiais, mas eles não chegam nem perto dessa magnitude aqui. Um sismo dessa magnitude tem uma energia de centenas de bombas atômicas, né? Então a gente, com as atividades humanas que geralmente geram sismos artificiais, inclusive a gente tem sismos artificiais no Brasil, por conta, por exemplo, de hidrelétricas, de mineração, enfim, mas eles são sismos fraquinhos, de 3 de magnitude, 4 de magnitude no máximo. Então a gente não tem, o ser humano não consegue fazer um terremoto dessa magnitude. Assim, uma explosão de uma bomba atômica geraria um terremoto, né, um tremor ali um pouco mais forte por conta da potência, mas nenhuma bomba atômica foi explodida ali naquela região. Então, ó, ser humano não foi provocado, não provocou esse terremoto. Isso aqui é um terremoto natural, tá? Um terremoto puramente natural. Aí a gente vem para a última parte da pergunta aqui, né, do nosso tema. O Sol é o culpado por esses terremotos? Eu vi aí gente falando isso, que o Sol seria culpado por conta das erupções solares. Eu já fiz um vídeo falando especificamente disso, se o Sol é culpado por erupções vulcânicas e terremotos que acontecem aqui na Terra. Eu vou deixar no final desse vídeo, se você não assistiu, eu vou colocar toda a explicação lá. Não sou eu que estou falando, são artigos científicos. Diversos artigos científicos já foram publicados desde a década de 90, desde quando essa hipótese foi levantada, e a esmagadora maioria dos artigos refutou essa hipótese, ou seja, estudou a possibilidade e viu que ela não batia, ou seja, erupções solares, ejeções de massa coronal, enfim, elas não têm relação estatística e nem provocam, né, tem relação de causa e efeito ali com eventos de terremotos e vulcões no Brasil. Os poucos artigos que encontraram alguma coincidência estatística tiveram que sambar ali na estatística, tiveram que usar testes estatísticos específicos para conseguir provar uma mínima correlação. Mas esses artigos ainda falam que muitos estudos teriam que ser feitos para comprovar realmente se aquilo era verdade. Em outros testes estatísticos, isso aí não seria uma verdade, então é uma correlação muito fraca, e eles ainda alertam que seria apenas o gatilho para um terremoto que já poderia acontecer. Mas esses poucos estudos, como eu falei, os próprios estudos, eles ficaram ali bem céticos quanto aos próprios resultados. E como eu falei, a maioria dos artigos descarta essa possibilidade. Bom, dito isso, aconteceu alguma erupção solar no dia 2? Não, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Clima espacial, isso aqui é um calendário e aqui são as categorias das erupções solares, né? Dia 2, no dia 2 especificamente não aconteceu nenhuma atividade significativa
no Sol. Na verdade, a última atividade significativa no Sol, né, deixa eu colocar aqui em março, aconteceu, olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês. A última atividade significativa no Sol aconteceu no dia 28 de março, uma erupção aqui da categoria X, que é forte, tá? Ou seja, de 28 para dia 2 tem um bom tempo. Pessoal, quando uma erupção solar acontece, a luz dessa erupção solar, até chegar aqui, radiação ultravioleta, por exemplo, ela demora cerca de 8 minutos para chegar aqui, que é a velocidade da luz, né? Velocidade da luz, 8 minutos para a luz do Sol chegar aqui. Já as partículas energéticas lançadas por uma possível ejeção de massa coronal, ela vai variar. Ela pode chegar em algumas horas ou demorar várias horas, quase um dia, para chegar aqui, porque ela é mais lenta que a velocidade da luz. Ou seja, essa erupção do dia 28, ela chegou aí dia 29, dia 30 no máximo, ou seja, dia 2 já tinha passado. Não tem como a Terra armazenar essas partículas energéticas que vêm do Sol. E outra, ela nem foi virada para a Terra, tá? Ela nem veio para cá. Então, parem de colocar a culpa no Sol. Terremoto e vulcão, o culpado para esses dois eventos é a movimentação do manto da Terra por causa do calor do núcleo da Terra, que faz o manto da Terra se movimentar. Isso movimenta as placas tectônicas e cria os mecanismos necessários para a formação de terremotos e vulcões. Então, o culpado para a formação de terremotos e vulcões na Terra é a própria Terra, é o próprio calor remanescente da formação do planeta, mais a quantidade de materiais radioativos que tem ali no núcleo, que gera um calor específico que faz com que o manto se movimente nas chamadas correntes de convecção. Essas correntes de convecção empurram as placas tectônicas e isso faz com que os terremotos e vulcões aconteçam. Inclusive, isso foi essencial para a formação da vida da Terra. Se a gente tem placa tectônica, a gente tem vulcão, isso aí ajudou pra caramba o surgimento e a evolução da vida na Terra, tá? Agora, o Sol, ele tem sim uma participação no clima do nosso planeta. Essas erupções solares, elas provocam, por exemplo, grandes auroras boreais e austrais, inclusive o pessoal tem filmado aí auroras muito bonitas. Pode provocar sim apagão nas ondas de rádio, pode danificar satélites, pode danificar equipamentos eletrônicos, mas Sol não provoca terremoto e não acorda vulcão. Parem de relacionar isso. Ah, eu avisei que uma erupção solar ia provocar um terremoto. A erupção acontece uma semana antes, um terremoto. Cara, eu posso falar para vocês aqui, ó. Eu vou fazer uma previsão aqui. Em 2 meses vai acontecer um outro terremoto de magnitude 7 no Círculo de Fogo. Isso é óbvio, né? É claro que em 2 meses a possibilidade é altíssima de acontecer um terremoto de magnitude 7 em algum país aqui do Círculo de Fogo. Agora, eu sou vidente por causa disso? Não, eu tô falando óbvio, né? Terremoto acontece todo dia. A gente esse ano está num ano de máxima atividade solar. Então fica fácil acontecer uma erupção solar num dia que aconteça um grande terremoto. É chover no molhado, né? E se você ainda não se convenceu, deixa eu falar para vocês aqui do último ciclo solar. A gente está no ciclo 25, o último ciclo solar, que tem 11 anos de duração, né? É o ciclo 24. Ele começou em 2008 e terminou em 2019. Foram 11 anos. O mínimo do ciclo 24 durou de 2008, né, que foi o início, até 2010. E sabe, deixa eu mostrar para vocês, vou mostrar para vocês. Olha só aqui, ó. Aqui a gente tem a atividade sísmica global, tá? Eu vou puxar aqui, ó, lá para 2010. Por que 2010? Porque 2010 foi o mínimo do ciclo 24, da atividade do Sol, ou seja, as erupções solares estavam ali na sua atividade mínima, beleza? O Sol está na sua atividade mínima. Vocês estão vendo aqui a atividade sísmica de 2010, ok? Ela prevaleceu aqui na categoria moderada, que é o verdinho, que é a maior quantidade de eventos sísmicos, tá vendo? Foi o verdinho moderado. O nível de atividade aqui, vermelhinho e marronzinho, tá? O vermelhinho indica a atividade muito elevada e extrema, que é o marronzinho. Eu contei esses picos de muita atividade sísmica, tá? No ano de 2010. No ano de 2010 a gente teve 22 picos.
Ou seja, 22 dias aqui a gente teve uma atividade sísmica ou muito elevada ou extrema na Terra. 22 dias, 22 picos. Isso no mínimo do ciclo 24 do Sol. Agora, esse ciclo 24, ele teve um máximo de pico duplo, ou seja, uma atividade máxima em 2011 e 2014. Deixa eu mostrar para vocês agora aqui, ó. 2011, aqui a gente já estava no máximo, num dos máximos, foi um pico duplo, ok? Agora, olhem as barrinhas vermelhas, atividade muito alta e extrema. Sabe quantas foram? 18. 18 dias de atividade extrema, 18 picos. Agora 2014, o segundo pico de atividade máxima. Olha só as barrinhas vermelhas e marrons, 16 picos, 16 dias de atividade máxima. Ou seja, no último ciclo do Sol, durante a atividade mínima dele, 2010, a gente teve mais eventos extremos de terremotos do que nos anos de atividade máxima, que foi 2011 e 2014, que a gente teve 18 e 16 respectivamente, enquanto na atividade mínima em 2010 tivemos 22 picos. Ou seja, se o Sol provoca terremoto, por que no ciclo 24, quando a gente teve a máxima atividade, a gente teve menos eventos extremos do que no ano de mínima atividade do Sol? Então me responda aí, né, o pessoal que acredita que o Sol provoca terremotos, por que no ciclo 24 ele não obedeceu? Era para ter em 2011, 2014 muito mais terremotos, ou seja, o nível de atividade sísmica era para ter sido muito maior do que no ano de mínima solar. Então para com esse negócio de ficar culpando o Sol por causa de terremoto. Terremoto é provocado por conta de forças endógenas, forças de dentro do planeta. Beleza? Desculpa aí, eu fiquei um pouquinho exaltado porque eu não aguento ver informação errada sendo divulgada e as pessoas comprando essas ideias. Mas vocês aqui vão ter a informação correta. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Ficou um pouquinho longo, mas eu precisava responder todas essas perguntas. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta, comente, compartilhe. Se você chegou aqui agora e gostou do meu trabalho, aproveite para se inscrever, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Se você quiser contribuir ainda mais com o meu canal, compre alguma coisa pela Amazon usando o meu link, tem sempre coisas em promoção por lá. Se você gostou pra caramba desse vídeo, mande um valeu demais, é só clicar nesse coraçãozinho com o cifrão aqui embaixo, tem um like, um dislike, desliza pro lado aí que você acha esse coraçãozinho. E no mais, eu vou ficando por aqui, um grande abraço, uma boa semana, até mais, tchau, tchau.